Alô, você! Eu estou aqui com a professora Camila Pereira, professora do município, também trabalha em escola privada, e ela está contando aí como foi a experiência dela em dar suas primeiras aulas de prática corporal de aventura. Camila, conta pra gente então o parkour. O parkour tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é que ele não precisa de material, só que a desvantagem é que como o professor precisa, em certa medida, da demonstração, né? Ele, às vezes, tem que estar fisicamente dominando algumas técnicas. Então, conta para a gente primeira aula de parkour da vida da professora Camila. Olá, pessoal, estamos de volta. Vou falar um pouquinho aí da minha experiência com o parkour, que foi literalmente inédito. Nunca tinha feito nada mesmo. Minha primeira experiência foi na formação com o professor Juliano, então realmente eu fui crua. O parkour é uma modalidade que chama muita atenção dos alunos. A grande maioria, né, pelo menos aqui na minha realidade escolar, a grande maioria já tinha ouvido falar, já conhecia, ouviu algum filme, ou participou de alguma atividade, que aqui em São José tem muita atividade esportiva para criança, né, muitos eventos. Então, quando eu falei sobre isso, né, quando eu soltei na aula que a gente ia fazer um pouquinho de parkour, já ficaram super animados. Então, foi muito fácil iniciar esse assunto com eles. Na prática, primeiro eu perguntei, né, bati um papo com eles, eu conversei sobre o que eles sabiam fazer, se eles já tinham experimentado, aí alguns mostravam algumas coisas, outros falaram que nunca tinham vindo também, então foi um bate-papo bem gostoso. E aí a gente começou, então, a aula, eu iniciei com um aquecimento, é uma brincadeira que chama Pega-Pega Bruxa, em que os alunos eles vão se transformando em coisas, então eles precisam ficar em pé, fazer ponte, agachar. Então já vai fazendo um aquecimento articular, né? E vai fazendo uma movimentação bacana também e propriamente também a velocidade, né? Que tá fazendo pega-pega, então faz todo mundo correr já aquecer, né? E aí a gente entrou de fato no que é as características aí do parkour. Eu coloquei eles no círculo da quadra. Eu tenho na quadra que eu tinha dois círculos, né? Um interno e um externo. Então, eu iniciei com essa atividade para a gente trabalhar aí o salto de precisão. Eu pedi para que eles, de uma linha, de um círculo externo, saltassem para a linha do círculo interno. E aí, o primeiro salto é aquele barulho, né? Estrondoso. Todo mundo faz questão de fazer o barulho. E aí, eu começo a falar da característica do parkour, que o barulho ele não existe, tem que ser suave. Primeiro você salta, né? Com a ponta do pé, enfim, aí eles foram fazendo várias vezes e melhorando, até que esse som foi sumindo ao longo da execução deles. Esse início foi bem bacana, foi a primeira coisa que eles aprenderam logo de cara, assim, na primeira aula, foi bem legal. Legal. E aí a técnica do salto de precisão com amortecimento é uma gestão de risco para o aluno realmente cuidar do seu joelho. Muito legal. E olha que legal, Camila. Olha, quem está me vendo aqui, eu vou tirar o chapéu para Camila. Ó. Tirei o chapéu para a professora. Que legal você aproveitando os espaços da escola, não ficou presa na quadra. Conta aí como que foi essa aula. Eu tive uma sorte muito grande com essa escola, ela tem um espaço enorme, então ela tem escada espalhada pela escola inteira, ela tem rampa, tem quadra, tem gramado, tem morro, tem banco, tem tudo. Então eu explorei bastante nessa aula do parkour. Depois que a gente fez o salto de precisão ali na quadra, né, na linha, bem básico, a gente foi para a escada, e aí então eles tinham que fazer o salto de precisão de uma determinada elevação, né, de um determinado degrau ali. Então, eles começaram do menorzinho, do primeiro, do segundo, e foram subindo mais. Então, eu coloquei um desafio individual ali para eles, né? Eles tentarem se superar, lembrando das técnicas de amortecimento, não era só simplesmente saltar de qualquer jeito, né? Então, eles tinham que levar em consideração essa característica, e quem conseguisse ia subindo de degrau em degrau.
Eles adoraram, né? Porque falou em desafio, a criançada já fica toda alvoroçada. Essa turma aí é um quinto ano, que é a mesma que eu fiz a atividade da pesquisa, de preferência. Então, o parkour apareceu. E o quinto ano, ele aproveita muito a nossa aula. Eles gostam muito. Tudo que você propõe vai dar super certo. E o parkour não foi diferente. Pode ver aí que eu coloquei só as meninas no momento. Aí teve depois o momento só dos meninos. Foi bem legal usar a escada para essa atividade. Não, que bom, né? Inclusive o parkour não foi uma das práticas que teve muito interesse das meninas, mas eu imagino que uma coisa importante do professor é mudar a perspectiva do aluno para perceber que ele pode, né? E se tornou um desafio para elas. Parabéns. Olha isso, Camila! Que bacana! Aproveitando o espaço Aí da é a escola. continuação. Como dá para reparar, eu estou fora da quadra de novo, né? Aí é um pátio onde eles fazem o café, né? A merenda deles. E tá logo na frente da escada. Então, eu estou aproveitando ali o banco, que tem uma distância aí considerável de um banco para o outro. Antes de fazer essa atividade, eu conversei muito com eles em relação ao receio, né? Se eles estavam muito apreensivos, que não fizesse, que fizesse uma segunda opção, que era saltar à distância e não em cima do banco. Então, eles ficavam na ponta de um banco para o outro, só que no chão, né? Tentando atingir a distância. A grande maioria quis tentar do banco, óbvio, né? Falou em desafio, lá estavam todos eles. Essa menina que aparece na foto, ela é demais, e assim, ela tem uma questão motora muito desenvolvida. Tudo que eu proponho para ela faz, e faz muito bem feito. Então, dá para perceber, eu pedi para o aluno tirar uma foto, ela faz direitinho ali, né, o amortecimento com a ponta do pé. E eu tô ali do lado, né? Não, exatamente. Você está Pronta para, se fazendo algo der errado, a proteção. gestão ativa do Estou ali no professor. canto. Aí já é uma segunda aula, né? Isso já foi um segundo dia. A gente fez a quadrupedia. Eu estou usando aí o mastro da rede de voleibol, que estava na quadra. Então, eu coloquei no chão e pedi para que eles andassem aí em quadrupedia. Primeiro, eu fiz eles andarem bastante em cima da linha da quadra, das linhas da quadra, né? Que tem várias. Então, fazer mudança de direção e tudo mais. E depois a gente foi para o mastro. O mastro foi legal também porque ele também não é estável, né? Então, ele dá uma balançada de um lado para o outro. Ele fica mais estável só quando aparece aquele ganchinho de colocar a corda da rede, né? E, de novo, alguns alunos ficavam segurando ali na ponta. Não sei se dá para ver muito bem, mas a minha mão está bem ali no cantinho, que sou eu também segurando o mastro. E deu super certo. Logo na sequência, que é a segunda foto, eu estou no muro da escola, de novo fora da quadra. Então, eles subiram nesse muro e faziam a quadrupedia em cima do muro. Foi bem legal também. Eles adoraram ficar em cima do muro, porque todo mundo manda eles descerem do muro. E eu mandei eles subirem. Tudo bem. E aí aqui a gente vê um pouquinho, né, a organização do seu plano de aula, que você pode rapidamente, né, tá lendo aqui para a gente. Aí já seria um terceiro momento, que infelizmente não aconteceu, porque daí essas atividades já eram no final do ano. Então, um plano de aula para rolamentos e saltos, né? Então, eu mostraria aí vídeo dos dois movimentos, como que é feito, né? Aí a gente já iria para a prática, depois de um aquecimento. Eu sempre gosto de começar com um pega-pega, até porque eu estou falando de anos iniciais, né? Então, assim, a gente tem a parte da técnica, mas eu não posso perder a parte do lúdico, porque para os anos iniciais é muito importante, né? Até o sexto ano ainda tem muita questão lúdica, né? E aí eu comecei, então, a colocar objetos pela quadra para fazer eles subirem, né?
Então, tinha cadeira, tinha banco, a própria grade da quadra, que lá é todo com grade em volta, a próprio gol, que eles gostam muito de pendurar, né? Então, usei tudo que eu tinha possível aí para poder fazer esse pega-pega alturinha, que quando alguém vinha tentar pegar, ele tinha que se agarrar a alguma coisa, saltar alguma coisa, e aí ele estava no pique, né? E aí, na sequência, acho que não mudou, aí, comecei, então, o movimento aí de trabalhar o salto com elevação do joelho, né? Então, no primeiro momento eu faço uma demonstração, mostro como que é, lembrando que eles já assistiram o vídeo, então eles não chegaram lá na quadra sem saber do que eu estava falando. E aí, novamente, eu coloco ali algum objeto, um caixote. Na escola eu tinha step, então dava para usar também o step, que não é uma altura tão grande, né? E eu tinha o plinto também para usar, então conseguia fazer aí uma movimentação bem legal do salto em elevação, e aí em seguida eles iam fazendo um a um o movimento, tentando fazer ele fragmentado, depois juntando todo o movimento, né? Fazer o movimento completo. Muito bom. Lembrando que você que já está estudando as técnicas do parkour, existe no parkour um monte de movimentos que tem a questão da elevação do joelho, mas aí na nossa organização é importante que o professor olhe para a sua turma, o nível de desenvolvimento motor e selecione aquele salto, né, nessa grande categoria, nessa grande família, que atenda à característica da criança, né? Aí a professora Camila passou para o plinto. Foi bom você falar nisso aí, professor, da questão de como é a realidade, né? Antes de eu abordar aí o parkour com essa turma, eu tinha feito uma sequência de atletismo, onde eu trabalhei aí os saltos do atletismo. Então, eu já tinha aí um conhecimento, né? Uma avaliação diagnóstica de como eles eram em relação aos saltos. Então, foi uma turma que com certeza ela ia me responder muito bem a questão aí do salto com elevação. Também tinha o plinto disponível comigo na escola. Não é uma realidade em todas as escolas, né, infelizmente. E eu tinha a facilidade de movimentar as gavetas, né? Então, como eu tinha alguns alunos que, né, tem sobrepeso, eu tinha um aluno muito obeso nessa turma, então eu diminuía a gaveta. Eu tive uma aluna que tem uma paralisia também, então ela movimentava as pernas com uma certa limitação, então eu tirava a gaveta, diminuía a altura, e para os que já conseguiam livremente, deixava ali no mais alto. Lembrando que eu sempre estava por perto, né? Eu fazia um por um, a gente já tinha esse combinado de um por um, experimentar. Quem não estava com muita segurança, ainda estava com um pouco de medo, ou eu abaixava quase que tudo do plinto, deixava ali 2 gavetas só, né? A parte superior e uma outra gaveta. Então ficava bem baixinho, coisa super possível para eles. Quem estava com muito medo, eu coloquei o banco sueco no canto também, para eles experimentarem de um lado para o outro. Enfim, fiz várias adaptações para esse movimento que acabou acontecendo de uma forma bem natural. Perfeito. E Aí na sequência. rolamento. Aí depois fui para o rolamento. Novamente tive aí tinha uma questão que ia me ajudar, porque eu também já tinha trabalhado um pouquinho de ginástica com os alunos, né? Já tinha feito vários circuitos que não envolviam parkour, mas habilidades motoras diversas, e dentre elas estavam os rolamentos, né? A gente fez um pouquinho de luta também no tatame, então eu tinha ali um certo conhecimento do que os alunos poderiam ser capazes ali de fazer, de experimentar ali na hora, né? Então, aí tem uma segunda parte que trabalharia aí os rolamentos, novamente faria uma demonstração, eu sempre pegava um aluno de cobaia, aquele que eu sabia que tinha já uma desenvoltura, então já colocava ali para fazer, eu ia falando, mostrando. O vídeo anterior também já teria antecipado esse conhecimento para eles, né? E aí chegava o momento deles executarem, eles faziam o movimento do rolamento isoladamente, ia ajudando aqueles que tinham mais dificuldade, fazia a proteção e tudo mais.
E aí, aqui veio a parte que, infelizmente, eu não consegui juntar, né? Fazer um circuito com esses movimentos todos que a gente já tinha feito, que foi a quadrupedia, um salto de precisão, um salto com elevação de joelho e o rolamento. Então, essa parte que ficou faltando realmente acontecer, de fato, lá na prática com esses meus alunos. E aí Mas veio a super pandemia. daria certo. Aí não teve mais jeito, tive que fazer uma parada forçada. Não, perfeito. Bem, gente, vocês estão vendo, então, a experiência que a professora Camila teve com o ensino de parkour. E, então, a partir de agora, ela vai contar para a gente as aulas planejadas, mas não executadas, porque aí entrou em período de férias e depois quarentena. Embora ela tenha feito, então, a formação para aplicar, não foi possível. Mas a gente vai ver um pouquinho no próximo bloco, então, como que a professora Camila planejou aulas para... Ah, não, tem o skate, né, Camila? Que também teve uma outra turma. Mas tem algumas aulas que já passam a ser planejadas. Então, fica atento, que nós vamos ter surpresas aí com o skate no próximo